Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, está no ar. 4 de novembro, dia em que é comemorada a fundação da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. A Unesco foi fundada no dia 4 de novembro de 1946, pouco mais de um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Você sabia dessa data? Olha, eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar, né? E nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com informação, notícia, serviço para você. Vamos juntos a partir de agora com os destaques dessa quinta-feira. Começa em Brasília o leilão do 5G, depois de adiamentos e sob enorme expectativa. E uma das gigantes da telefonia móvel já arrematou um dos lotes considerado um dos principais nesse negócio. Aprovada na madrugada desta quinta-feira em primeira votação na Câmara dos Deputados, a chamada PEC dos precatórios, que rendeu grandes discussões entre os parlamentares nos bastidores em Brasília. O texto, que garante o pagamento do Auxílio Brasil para o ano que vem, ainda precisa passar em segunda votação na Câmara para ir ao Senado. E um susto na Argentina, depois de um show de acrobacias, um avião cai no meio da rua. A mulher e a filha que chegaram a ser atingidas estão fora de perigo. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta deste 4 de novembro já está no ar. E começou nesta quinta-feira, na sede da Anatel em Brasília, o tão esperado leilão do 5G. 15 empresas se qualificaram e participam. Elas disputam os lotes oferecidos que vão garantir os novos padrões de conectividade do país. Altíssima tecnologia com a promessa de impulsionar, com essa tecnologia, vários setores. Os olhos do país estão no auditório da Anatel em Brasília. Foi lá que nesta quinta-feira, às 10h20 da manhã, teve início tão esperado e por tantas vezes adiado o leilão do 5G. Na solenidade de abertura estiveram presentes o ministro das Telecomunicações, Fábio Faria, o presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Estão previstas as negociações de 4 diferentes frequências, divididas em diferentes blocos regionais e nacionais. O andamento do leilão com 15 empresas, entre elas 10 que são novas interessadas no mercado de telefonia móvel do país, é motivo de comemoração para o governo federal. A expectativa é que com todos os lotes negociados, o leilão chegue a uma arrecadação de quase 50 bilhões de reais. 3 bilhões, neste caso, seriam destinados aos cofres públicos. Para quem arrematar os lotes, a contrapartida será garantir benefícios importantes ao sistema, entre eles 5G em todas as capitais até julho do ano que vem, o desenvolvimento da rede privativa da administração pública federal, instalação de 4G nas rodovias do país, instalação de fibra ótica via fluvial na região amazônica e também internet móvel de qualidade nas escolas públicas da educação básica. E alguns dos lotes já foram arrematados. A previsão é que o leilão vá até amanhã. Com uma oferta de 388 milhões de reais, a Claro, uma das gigantes da telefonia que participam do leilão, já arrematou o primeiro dos 3 lotes ofertados nesta quinta-feira, na faixa de 3,5 GHz, com capacidade de transmissão de altíssima velocidade. Essa é considerada a principal, deste leilão de 5G. Em outra faixa de frequência, de 700 MHz, a vencedora do lote foi a Winity Telecom. Esse resultado traz ao Brasil uma nova operadora de telefonia móvel. E foi aprovado na madrugada desta quinta-feira em Brasília, em primeiro turno na Câmara dos Deputados, o texto da PEC dos precatórios. É um passo importante para viabilizar o Auxílio Brasil, o novo programa social já anunciado pelo governo federal, que também tem o desafio de reduzir nas famílias mais pobres os fortes impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19. Para o governo federal foi uma vitória. Com a aprovação da PEC, avança na Câmara o texto que quer garantir mais 91 bilhões e 600 milhões de reais ao orçamento da União para 2022. Recurso que vai garantir o Auxílio Brasil e, além dele, outros gastos. A vitória foi apertada, 312 votos favoráveis, 144 votos contra. E por uma diferença de apenas 4 votos, já que era necessária para a PEC passar na Câmara a chamada maioria qualificada, ou seja,
seja, 3/5 de aprovação dos deputados. O texto agora precisa passar pela segunda votação na Câmara, o que, de acordo com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, deve acontecer na terça-feira da semana que vem. E depois segue para votação no Senado. A proposta é criticada por parte dos parlamentares em Brasília porque adia o prazo para pagamento de precatórios, por exemplo, que são dívidas do governo em questões definidas pelo Poder Judiciário. E é uma PEC polêmica também porque muda o teto de gastos. De acordo com o Ministério da Economia, a PEC vai garantir pagamento dos benefícios do Auxílio Brasil, benefícios a quem recebe o salário mínimo e também despesas na vacinação contra a Covid. Para passar na votação, foram muitas negociações em Brasília. Uma conversa política que contou com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Agora o nosso assunto é a produção industrial brasileira. É que a produção industrial teve uma queda, foi a quarta seguida. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A produção industrial brasileira caiu 0,4% em setembro na comparação com agosto. Essa é a quarta retração mensal consecutiva e, de acordo com um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor fecha o terceiro trimestre no vermelho e tem os números abaixo do nível pré-pandemia, com 3,2%. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, a indústria recuou 3,9%, intensificando a redução de agosto de 2021, que foi de menos 0,7%. Os maiores impactos no índice geral do mês de setembro vieram da queda na produção do segmento de produtos alimentícios e de metalurgia, mas também foram registrados recuos significativos nos segmentos de couro, artigos para viagem e calçados, outros equipamentos de transporte, bebidas, indústrias extrativas, móveis e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. Desde o início do ano, os dois únicos meses que fecharam em alta foram janeiro, com 0,2%, e maio, com 1,2%. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a falta de matéria-prima, a alta do dólar e o preço da energia são os principais fatores desta retração. Olha, gente, apesar dessa queda na produção industrial brasileira, tem notícia positiva aí trazida pelo Ministério da Economia. O Ministério divulgou os números da balança comercial brasileira em outubro, com um superávit de 2 bilhões de dólares. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para todos. É isso mesmo, só lembrando a quem nos acompanha, o superávit ocorre quando as exportações superam as importações. E o Brasil exportou em outubro 22 bilhões e meio de dólares contra 20 bilhões e 500 milhões em importações. O saldo é 54% e meio menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Porém, a corrente de comércio, que serve de termômetro para a atividade econômica no país, passou de 39%, resultado superior a outubro de 2020. Nos 10 primeiros meses do ano, acumulou então um saldo positivo de mais de 58 bilhões de dólares, 29,6% a mais do que no ano passado. O valor é recorde para o período, de acordo com série histórica, que começou em 1989. No acumulado deste ano, as exportações tiveram alta de 36% pela média diária em relação a 2020. As importações também tiveram aumento de pouco mais de 38% na mesma base de comparação. Os principais destinos das exportações brasileiras que alavancaram os números em outubro foram China, Hong Kong, Macau e outras regiões da Ásia. A projeção do Ministério da Economia é que o saldo da balança comercial brasileira encerre este ano com um superávit de 70,9 bilhões de dólares, mas tudo depende do comportamento dos preços internacionais. Estamos só no comecinho de novembro, então temos aí praticamente 2 meses ainda pela frente. E a expectativa é de retomada ainda mais forte da economia, né, a partir do momento em que os números da pandemia venham a cair ainda mais. Veja a seguir os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26, a Conferência do Clima que reúne em Glasgow, na Escócia, os principais líderes mundiais.
Pauta Aberta desta quinta-feira está de volta para o segundo bloco. A gente vai falar sobre a COP26 que está acontecendo em Glasgow, na Escócia. Por lá, o Brasil ingressou num acordo muito importante. O país assumiu, assim como fizeram vários outros países, o compromisso global de reduzir as emissões de gás metano. O metano é produzido pelas atividades humanas e também pelos animais. O crescimento verde, com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de pesquisa. No Brasil, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso das baterias para mover veículos elétricos, como destacou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações durante painel da COP26, junto ao ministro do Meio Ambiente. A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, a gente está no primeiro estágio, que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta. Pouca gente sabe disso, mas baterias de nióbio lítio, a gente já está com a primeira leva de 5.000 baterias agora em teste. A ciência tem que trazer esse conhecimento, mas a ciência focada num crescimento verde. Eu acho que o caminho é trabalharmos juntos. Eu acho que outra coisa que tem acontecido aqui é a gente poder apresentar para Glasgow um governo federal atuando de forma integrada com todos os ministérios. Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Com o RenovaBio, por exemplo, a ideia é aumentar a participação dos combustíveis verdes, como os derivados da cana-de-açúcar. O ministro de Minas e Energia, que também participou das discussões da COP26, disse que a tendência do Brasil é ter uma matriz energética cada vez mais limpa. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Durante a Conferência do Clima, o Brasil se juntou a mais de 100 países e aderiu ao compromisso global do metano, que pretende reduzir em 30% as emissões do gás até 2030. O metano é produzido no aparelho digestivo do gado, por exemplo, mas também é liberado em atividades humanas, como nos resíduos de aterros e na produção de óleo e gás. Importantíssimo o Brasil assinar isso. Com certeza a redução das emissões de metano é grande parte da solução. 0,2 graus daquilo que a gente quer atingir, ficar abaixo dos 2 graus, vem das emissões, da redução das emissões de metano. O grande desafio hoje, uma das metas para os líderes das nações que participam da Conferência do Clima, é fortalecer a utilização da ciência e da tecnologia para melhor aproveitamento dos recursos naturais do nosso planeta. Grande desafio esse. E ao mesmo tempo que as autoridades de todo o mundo discutem, na Escócia, formas de reduzir de maneira expressiva a emissão de gases do efeito estufa, o volume de poluição que mandamos para a atmosfera já retoma os índices do período pré-pandemia. Um relatório do Global Carbon Project, que é um consórcio internacional da comunidade científica, divulgado hoje, traz o alerta. Olha só. A pandemia foi apenas um respiro para o clima e as emissões globais de CO2, principal gás do efeito estufa, voltaram a se aproximar dos níveis recorde. É o que aponta um estudo do consórcio internacional de cientistas Global Carbon Project, divulgado nesta quinta-feira. Os confinamentos frearam brutalmente a economia mundial e, com isso, a poluição do planeta pelo consumo de energia fóssil. As emissões totais caíram 5,4% em 2020, mas devem voltar a subir 4,9% em 2021, a menos de 1% do recorde de 2019. As emissões de gás e carvão são particularmente preocupantes, uma vez que vão crescer este ano mais do que caíram em 2020. O relatório constata que a reativação econômica voltou a se basear nos combustíveis fósseis. As emissões devido ao petróleo devem aumentar 4,4% em 2021 e não voltarão aos níveis de 2019, mas os autores do estudo assinalam que o setor de transportes ainda não recuperou os níveis pré-crise. A consequência desse reaquecimento da economia e do planeta é que se torna cada vez mais distante o objetivo ideal de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus. E hoje a nossa colunista especializada em direito previdenciário vai falar sobre auxílio por incapacidade temporária. Veja só. Olá, sou Andréa Mello, advogada previdenciária. E hoje o tema escolhido é sobre auxílio-doença, que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária.
Mas afinal, o que é esse benefício? O auxílio-doença está previsto na Lei 8.213 de 99 e a sua nomenclatura correta, como mencionei anteriormente, agora é auxílio por incapacidade temporária. Ele é pago pelo INSS ao segurado que estiver incapacitado para atividade laboral por mais de 15 dias, desde que atestado pelo profissional de saúde. Essa regra aplica-se aos segurados com registro em carteira de trabalho. No caso de segurado contribuinte autônomo, individual, MEI, segurado especial rural, pode ser requerido o benefício no momento imediatamente à data do diagnóstico médico. Agora, no caso do segurado não estar contribuindo, é necessário analisar as contribuições anteriores e verificar a carência e qualidade do segurado. E quem tem direito a esse benefício? Ele é destinado a todos os segurados que cumprirem os requisitos. Lembrando que para a concessão do benefício é necessário passar por perícia médica. Porém, na pandemia, tivemos alterações com relação a essa perícia presencial, podendo ser realizada de forma indireta, que é uma análise de documentos, e ainda temos dentro desse benefício o rol de doenças que não exige carência, ou seja, não há necessidade de contribuição para ter direito ao benefício. Vou trazer aqui algumas delas, que são tuberculose ativa, hanseníase, uma alienação mental, neoplasia maligna, cegueira e paralisia irreversível incapacitante. São algumas das doenças que não exigem carência. E como faz para realizar o pedido? Basta acessar o site do Meu INSS ou baixar o aplicativo, ou ainda agendar pelo 135. Esses são os principais requisitos sobre o auxílio por incapacidade temporária. E minha recomendação é que, se tiver dúvidas, procure a ajuda de um especialista para te auxiliar. Por hoje é só, até a próxima. Agora eu quero chamar a atenção de você de casa para o acidente aéreo que aconteceu na Argentina. As imagens foram gravadas, ganharam destaque nas redes sociais. Foi durante uma exibição de acrobacias. Olha só. Parecia que tudo estava sob controle no céu. As manobras arriscadas chamavam a atenção de quem acompanhava aqui embaixo e davam destaque à habilidade dos pilotos. Um looping lá no alto, o voo rasante de 2 aeronaves. Foi quando, de repente, um barulho diferente chamou a atenção. Um dos 2 aviões parece ter perdido a sustentação e veio abaixo rapidamente. O piloto até tentou voltar a subir. Já estava no chão. Uma mulher e a filha que estavam na rua foram atingidas e, por milagre, sobreviveram ao acidente. O piloto de 35 anos ficou gravemente ferido e está no hospital. Que bom, né, que mãe e filha estão salvas e que esse piloto se recupera. Olha, acaba de sair novo decreto a respeito das restrições para combate à Covid-19 em Curitiba. São medidas que vão testar a cidade aí, né? São medidas menos restritivas que vão testar toda a população da cidade pelos próximos 15 dias. Continua a ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos, em ambientes fechados, porém, para a circulação de pessoas em locais como teatros, igrejas, templos, locais onde acontecem eventos esportivos, está liberada a ocupação em 100% da capacidade desses locais. Essa medida foi tomada, claro, graças à redução bem expressiva, né, nos números aí de mortes e de casos de Covid-19. Curitiba experimenta essa queda aí nas restrições, assim como tantas outras cidades brasileiras, né? A população de todas essas cidades tem muito a comemorar, sim, com essa redução aí nas restrições. E a gente continua falando de combate à Covid porque foi autorizado o uso do remédio contra a Covid-19 no Reino Unido. Por lá, a agência regulatória do país foi a primeira a liberar esse novo medicamento. O Reino Unido é o primeiro país a conceder autorização para utilizar o comprimido contra a Covid-19. A agência regulatória liberou nesta quinta-feira o uso do medicamento desenvolvido pela farmacêutica Merck, conhecida aqui no Brasil como MSD.
Outras duas agências regulatórias, a dos Estados Unidos e da União Europeia, ainda estão avaliando para a liberação. Não está claro se o remédio será comercializado em farmácias, mas o Serviço Nacional de Saúde afirma que não deve ser utilizado como substituto da vacinação contra a Covid. O Molnupiravir, que leva o nome comercial de Lagevrio, foi autorizado para uso em pessoas com Covid-19 de condição leve a moderada e pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento grave da doença. A recomendação da agência regulatória é de que o medicamento seja usado mais rapidamente após o diagnóstico positivo e, ao mesmo tempo, dentro de 5 dias após o início dos sintomas. É importante ressaltar que o antiviral não funciona em pacientes com quadros graves de Covid-19. De acordo com a farmacêutica americana, o remédio experimental foi testado em mais de 775 voluntários de 170 centros de estudos e reduziu as hospitalizações e mortes nas pessoas que estavam no início da infecção da doença. Durante os testes, os pacientes receberam o comprimido em até 5 dias após o início dos sintomas e tiveram cerca de metade da taxa de hospitalização e morte, em relação aos pacientes que receberam um comprimido inativo. E o Pauta Aberta desta quinta-feira está chegando ao fim. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Amanhã a gente tem um novo encontro à tarde aqui na TV Evangelizar. Até lá!